Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Dessa vez vamos conversar com Ana Cláudia Legal. A Ana Cláudia, ela coordenou o nosso dossiê da edição 124, falando sobre procrastinação, né? Deixar para depois, não quero fazer agora, depois eu faço. Seja muito bem-vinda, Ana. Gratidão pela sua participação e coordenação desse dossiê que ficou maravilhoso. Poxa, eu que agradeço, Lanes. Foi um desafio, Muito um bom. desafio grande, um aprendizado grande também para todos nós, autores, mas foi muito bom ver o resultado. A gente achou que um texto complementa o outro, e aí a gente tem uma espinha dorsal do que fazer para não procrastinar também, né? Exatamente. Bom, lembrando, né, que quem é que procrastina mesmo, Ana? Todo mundo, Todo mundo, né? todo Então, mundo não procrastina. tem um que possa dizer, eu não procrastino. Ai, Ah, se muito você difícil. procurar, você vai achar alguma Você coisa vai, que você procrastina, né? E os motivos são vai. os mais variados possíveis, né? Mas antes da gente entrar nessa seara toda aí, vamos fazer o nosso ritual aqui, que você já conhece, né? Então, nossa primeira pergunta para a nossa convidada aqui. Está preparada? Vamos lá. Ana, quem é você? Poxa vida, eu sou uma pessoa do desafio, do desafio. Eu sou mão na massa, eu sou estudiosa, eu trabalhei muito em organizações, mas eu sempre fui uma líder mão na massa. Eu sempre gostei de estudar, eu arrasto um curso atrás do outro. Não sei se é um defeito. Eu sou uma mãezona das minhas meninas, daquela que a casa cheira doce. Eu adoro conversar, eu adoro ensinar as coisas que eu aprendo. Haja tempo, né, para tudo Quanto tempo? isso. Mas eu sou uma pessoa comum, comum, assim, não tem nada de extraordinário, não. Eu acho que eu gosto da simplicidade, eu gosto da clareza. Eu não quero uma vida rebuscada, eu quero uma vida com sentido. Então, eu acho que se tivesse que resumir quem é a Ana, é uma pessoa que busca uma vida com sentido. Com sentido. E é muito interessante, né? Porque o título do seu artigo, né? Você colocou assim, autoconhecimento para superar a procrastinação, né? E você e maridão, né? O Carlos, uau, dá-lhe trabalho a autoconhecimento, né? E o mais interessante, né, que nem estava conversando com outra amiga em comum, né, Ana Paula Peron, que fez a coordenação recente do nosso dossiê sobre trauma, né, é, essa questão do autoconhecimento é algo que vem primeiro, porque a gente estava brincando assim, né? Ah, a gente estuda para ensinar os outros. Não, a gente estuda para resolver os nossos problemas. E depois a gente passa isso para os outros. Então, assim, tudo começa aqui dentro, né? Começa. Começa e é difícil a gente perceber que a gente realmente precisa se autoconhecer, Uhum, porque a gente sempre acha que está, pelo menos eu, né? Ah, estou indo pelo caminho certo, estou me esforçando, me dedicando. Mas a cada curso, a cada informação, cada livro, cada vídeo, hoje a gente tem acesso a tantas coisas, não é? nossa. Mas a cada informação que chega, você fala, nossa, eu tenho que corrigir isso também, Uhum, né? E aí o desafio é pensar, como é que eu vou colocar isso em prática? Né? De que forma, em quais situações eu vou me colocar, né? É quase me colocar em risco, né? uhum, Para que eu possa ver como é que eu reajo diante dessa situação. Então, de fato, o autoconhecimento deveria vir primeiro, mas eu acho que antes disso, eu ouvi uma frase muito bonita uma vez que dizia assim: olha, a primeira coisa para você se autoconhecer é se desprender do ego. Então, solte o ego, né? Não queira ser aquilo que você não é, não queira falar aquilo que você não sabe, mas solte o seu ego e aí sim você vai começar a encontrar o fiozinho da meada. E aí, à medida que a gente vai
aprendendo, né? Em cada lugar uma coisinha e a gente consegue colocar em prática, e a gente põe em prática novamente, e mais uma vez, tudo isso gera muito sofrimento. Essa exposição ao sofrimento machuca, dói, Uhum. né? Mudar dói, eu escrevi no texto, né? Exato. Mudar dói. Mas a gente percebe que a cada dor, aí parece que aquilo se internaliza, aquela mudança, aquele conhecimento de quem é a gente sobre aquele tema em particular. Então, aquilo se cristaliza e a gente consegue realmente ter essa mudança. Porque não adianta se autoconhecer e não se provocar, e aí não vai gerar essa mudança. Então, eu acho que o autoconhecimento é válido quando a gente gera essa mudança, sem medo mesmo de errar. E a gente vai errar. Eu erro. Eu erro muitas vezes na busca de acertar, mas uma hora eu acerto. E aí eu não erro mais. Então, eu acho que esse é o maior sentido, né? Se eu acabei de dizer, né, que eu busco Uhum. sentido, o sentido do autoconhecimento é gerar essa mudança. Eu acho que é nesse pensamento que a gente consegue perceber quais são as falhas, seja a procrastinação ou qualquer outra, Uhum. né? Reconhecer que precisamos de ajuda para corrigir alguma coisa, eu acho que é um bom caminho, um bom começo. Pensando em quem está nos ouvindo aqui agora, que muito possivelmente trabalha dentro de uma organização, seja uma empresa ou uma ONG, enfim, mas que é um ambiente que é muito sisudo, é muito racional, né? Eu costumo brincar assim, tudo se resolve na planilha do Excel. Então, você não consegue colocar autoconhecimento na planilha do Excel. As pessoas querem resolver as coisas de uma maneira como se nós não fôssemos seres emocionais, né? Como se nós fôssemos plenamente racionais. E aí, isso tudo para te perguntar o seguinte, né? Isso eu já conversei muitas vezes com o Carlos, que já falou muito aqui na revista também sobre meditação. E eu, como um meditador antigo também, 25 anos já de prática, como as pessoas são resistentes, né, a fazer essa autoobservação. É só o contemplar, só isso. E parece que você está pedindo para a pessoa botar uma mochila de 100 quilos nas costas, subir o prédio pelo lado de fora, chegar lá em cima, pular sem paraquedas. Não, é só ficar quietinho e ouvir o que está se passando dentro de você. Como é que você vê isso, Ana? E que dicas e sugestões você pode dar para quem está nos ouvindo? Olha, eu acho que se nós pensássemos que o trabalho é uma fonte importante, o trabalho é aquilo que nos dá prazer também, né? Uhum, Porque a gente vai até uma universidade, a gente estuda, ou a gente faz um curso técnico, não é? A gente se prepara para o trabalho. O trabalho, ele é algo que é uma autorrealização, mas a gente perde a noção da importância do trabalho quando a gente deixa só o trabalho à frente de tudo, porque, na verdade, quando a gente se abre para as outras coisas, o trabalho é um meio para aquilo que realmente importa, né? Que é a vida da própria uhum, pessoa. Nas organizações, eu vejo que tem uma preocupação muito grande em atender as normas, atender as metas, mas o atender a pessoa ainda não, né? Às vezes até o contratante mesmo, né? A pessoa que está lá contratando os cursos, não tem tempo para fazer os cursos que, né? Então, não consegue entender o quão profundo e o quão importante é desenvolver as competências técnicas sem perder de vista as competências humanas, não é? Principalmente quando a gente pensa na pessoa. Se a pessoa está fortalecida, automaticamente ela é capaz de fazer mais. uhum, E as organizações, eu não digo só os contratantes, né, as pessoas que trabalham nas áreas de sim. treinamento e desenvolvimento humano, mas as organizações como um todo ainda não têm essa visão. E mesmo que tenha projetos, são projetos ainda muito iniciais e ainda sem profundidade, não Uhum, é? Então, seria necessário que houvesse mesmo uma direção específica para isso, né? Para olhar para as pessoas mais
o interno das pessoas, né? Fortalecimento da pessoa humana e não só do profissional. Então, se um contratante, se uma empresa, se um gerente não tem condição de sair da sua mesa de trabalho para fazer um curso e ver a mudança acontecer, como é que ele vai liberar a equipe para fazer um curso nesse Uhum, sentido? Então, é um desafio muito grande, porque é mudar uma cultura, né? É a cultura da capacitação que tem uma utilidade numérica, né? Ela não tem uma utilidade do sentir, sim. né? Da experiência, e nós humanos precisamos das experiências. Sem a experiência, nada se concretiza. Eu posso ler um bom livro, eu posso ver um bom vídeo, mas se eu não experienciar, é difícil colocar em prática sozinho. Uhum. E em grupo seria muito melhor, não é? Já pensou? Ou, Você passa tantas horas no trabalho e aí você saísse de um curso de autoconhecimento em que você tivesse um combinado com seus colegas, né? Que fossem só gerentes ou da mesma área, ou de áreas afins, e que você disse, ok, a partir de hoje, então, nosso grupo está aqui e ele vai continuar além desse conhecimento que nós tivemos. Aí seria o melhor dos mundos, não é? uhum, Mas será que as empresas estão preparadas para isso? Algumas sim, algumas realmente levam, mas são poucas ainda bem que poucas. levam a sério, né? Que percebem a mudança do ser humano como um profissional que é capaz de produzir muito mais quando ele está bem. Uhum. Para você que está nos vendo aqui, isso que a Ana falou, você pode encontrar mais detalhes em dois dossiês interessantíssimos que nós fizemos. Um falando sobre vulnerabilidade, né? Como é que você se mostra vulnerável? E para você se mostrar vulnerável, eu estou correndo um risco, porque estou me mostrando vulnerável frente a outras pessoas. E aí vem uma outra coisa, né? Tem que construir um ambiente de segurança. Aguarde, está no forno um dossiê sobre confiança, vai sair em breve. Então, olha, vulnerabilidade e um outro dossiê importante que já fizemos também sobre segurança psicológica. Sem segurança psicológica não tem abertura. Então, esse mundo legal, né, Ana, que a gente gostaria de ter nas empresas, é, é isso, né? Você contemplar essa dimensão humana de eu poder expressar aquilo que eu sinto sem medo de ser repreendido, sem medo de ser mandado embora porque eu não concordei e coisa e tal, né? Então, os combinados, né? Ter combinados muito claros. Sim, você sabe que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei muito jovem, muito menina ainda, com 14 anos, e eu tive uma primeira líder, assim, que era uma pessoa muito doce, muito controlada, né, no escritório. Eu olhava, achava aquilo tão bonito, sabe? E depois eu descobri que na verdade, ela era uma paciente psiquiátrica, ela tomava remédios. Hum, E aí, ainda muito menina, eu não entendia, né? Eu falava, nossa, mas ela é tão calminha, né? E, enfim, depois a carreira caminhou, mudei de empresa, fui passando. E aí eu percebi que era um tabu você dizer que você fazia um acompanhamento com um profissional nossa. da mente, né? Era uma pessoa segregada, era uma pessoa que não estava bem para o ambiente profissional. Uhum, E hoje não. Hoje é muito bem vista a pessoa que dá esse passo, né, no sentido de se conhecer, de enxergar pela visão de um outro profissional preparado o funcionamento da sua mente através das falas, né, que emite. Então é uma coisa super bem vista hoje, a pessoa ter esse desejo, né, de, ok, eu vou para a terapia, vou conversar, vou lidar com as minhas dificuldades, né, a minha história. Hoje eu acho que as empresas estão bem abertas para isso, mas ainda é um toma, tá aqui, vai lá e usa, uhum, né? Não tem ainda um acompanhamento interno, não tem um estudo interno do que isso está mudando nas pessoas, sim. não tem uma verificação até das entregas da pessoa, né? Ah, ela agora participa desse programa terapêutico que a própria empresa possa oferecer,
Vamos acompanhar, né? Como ela está uhum, lidando com os colegas? Ela melhorou? Ela não melhorou? Está entregando mais? Ela está tendo mais dificuldade? Ela está, que a gente fala, né, no vale do desespero ainda, né, para poder emergir. Então, esse acompanhamento é o que eu acho que ainda falta, né, das organizações, porque as pessoas estão procurando, uhum. mas elas ainda estão sós, né? É Elas verdade. precisariam ter essa parceria, né? Oferto a você as possibilidades, seja de uma nutrição, seja de um acompanhamento de saúde interno, seja de um acompanhamento psicológico, mas eu vou acompanhar com você, Uhum, né? Eu estou caminhando com você. E isso é muito legal, com porque eu certeza. acho que dá mais energia ainda para a pessoa se É. desenvolver, né? E aí gera um processo de gratidão tremendo também, né? E é muito legal quando as lideranças compreendem que as pessoas são indivíduos, né? Eu sempre gosto de usar esse termo. Indivíduo é aquele que não se divide. É. Então, antigamente a gente ouvia muito frases de profissionais mais antigos, né? E eu ouvi muito isso. Pessoas que falavam com orgulho, né? Quando eu entro na empresa, os meus problemas pessoais eu deixo lá fora. Quando eu saio da empresa, eu deixo os meus problemas da empresa aqui dentro. Aí eu brincava com as pessoas, onde é que está a chavinha de liga e desliga, né? Não tem chavinha. Então, é um auto-engano ferrenho, né? Então, quando essas empresas, elas patrocinam esses programas de autodesenvolvimento, é muito legal ela fazer o acompanhamento global, né? Fala, cara, a tua vida pessoal, ela lá melhorou? Porque o desempenho aqui dentro está muito ligado com a felicidade dele lá fora. Se ele não tem vontade de voltar para casa porque não suporta a família, porque ele não se dá bem com ninguém, óbvio que no trabalho ele não vai estar bem também, né? Então, olhar essa pessoa como um todo, né, como um sistema complexo que é fantástico. Ana, quero pegar alguns temas aqui que você colocou dos motivos pelos quais as pessoas procrastinam. E o primeiro que você botou, não necessariamente por ordem de importância, mas eu achei muito legal esse primeiro, que é o procrastina por causa do medo do fracasso. Cara, e quando a gente pega pessoas em processos de coaching, como a gente vê isso acontecer? As pessoas têm medo de que não dê certo, e se não der certo, ela vai ter que pagar um preço que está muito mais no imaginário dela do que no mundo real, né? E aí entra até os casos da síndrome do impostor, né? A pessoa acha que não é capaz de fazer aquele negócio e vão descobrir como é que é essa procrastinação por medo do Sim. fracasso. Você sabe que quando eu escrevi isso, eu me lembrei de vários casos, assim, né? Escrevendo o meu texto, e eu fui me lembrando dos biotipos daquelas pessoas, como elas se comportavam, né? Como é que elas se apresentavam no externo, não é? Toda aquela com aquele cuidado extremo, né? Sempre Uhum, barba ou cabelo bem feito, unha para as moças bem feitas, né? Mas no fundo, você olhava assim bem e falava assim, ah, mas a pessoa está com medo. E não era uma pessoa iniciante, pessoas em altos cargos, sabe? E aí eu falo, mas você tem medo do quê? Né? Não, eu não tenho medo. Não. Então me explica, por que que não está saindo, né? E aí a pessoa parava, assim, dava uma travada. Não, porque eu acho que eu não devia ter pego essa responsabilidade. Aí sim começa a se liberar, não é? uhum, Mas se a gente não aprender a conviver com o erro, como é que a gente vai acertar, né? Algumas lideranças convivem bem com erros. Eu já pude encontrar aqui no meu caminho algumas uhum, lideranças que lidam muito bem com o erro e, assim, sabem sair das situações de falhas da equipe, e até as próprias falhas, de uma maneira mais leve, né? Imaginando que, poxa, isso aqui agora é um aprendizado, a partir de agora eu não erro mais. Mas outras não, uhum, não é? Outras identificam, vamos imaginar assim, se você é um líder muito próximo da sua equipe e que você tem um acompanhamento, não é? Você consegue observar o que está caminhando, o que não está caminhando antes de chegar lá na data, né, de entrega dos resultados.
É muito difícil que a pessoa chegue no final errando. Uhum. Concorda? É Sim. muito difícil, porque há um acompanhamento, você vai fazendo algumas correções de rotas, você vai reestruturando a agenda, a atividade, a própria pessoa você é capaz de orientar. Agora, se você é um líder que está mais distante da sua equipe, e aí você só está próximo dela quando chega a hora das entregas, a chance de ter erros é maior. E quem é que é responsável? É o próprio líder. Por mais que ele delegue, por mais que ele entregue responsabilidades a pessoas que são experimentadas, bem contratadas, não é? Bem formadas, ainda assim as pessoas podem errar, né? Então, eu acho que quando a liderança em si ou a própria pessoa busca uma ajuda, né, para não deixar chegar no final e dizer, ah, não consegui, ou então, ah, teve um problema, teve um erro, deixa para o final, isso só vai fazer com que ela tenha mais medo. E o medo vai fazer com que ela procrastine mais ainda outras atividades, outras ações, outras conversas, Uhum. algumas conversas importantes que deveriam acontecer e não acontecem, não é? Então, eu acho que aí é como se o medo fosse encavalando a vida, né, Sim. profissional daquela pessoa. E aí, como nós somos uma pessoa só, não é? A gente tem lá vários papéis na vida, mas nós somos um só. Uhum. Então, a gente começa a replicar isso em todos os lugares que a gente vai. Então, eu não vou ter uma conversa pessoal com uma pessoa da minha convivência, porque eu tenho medo do que vai acontecer com essa conversa, eu não sei o que vai vir. Ah, eu não vou sair à noite porque eu tenho medo do que pode acontecer. E aí o medo vai tomando conta, e vai tomando conta em todas as situações da vida, não é? Errar é uma coisa completamente comum e normal, todo mundo vai errar, né? Agora, aprender a conviver com o erro, tirar dele um ensinamento, ou aceitar bem as falhas dos outros, né? Os erros dos Uhum. outros é que tá, acho que a cerejinha do bolo tá aí, né? Exato. E é muito interessante como ainda hoje, né, nas empresas, como eu vejo as pessoas que assumem uma liderança, mesmo que a primeira liderança, e a partir daquele momento ele acha que ele não pode errar, porque na É. posição de líder ele não pode errar, ele tem que saber tudo, tem que ter todas as respostas, e essa pessoa passa a travar um monte de processos com medo de errar. E Sim. aí começa um ciclo que vai cada vez pior, né? Então aí entra essa conscientização da vulnerabilidade, do envolver a equipe, do não delargar, né? Mas delegar, acompanhar, do confiar, né? São tantos elementos que um líder tem que construir para ele ganhar confiança, né? E essa confiança não só nele, mas no time, né? E a partir daí esses medos eles acalmam, mas sempre lembrando que pode ter errado. Isso é muito importante. Veja só, toda pessoa profissional, né, que está em uma organização, ela vai se esmerando para um dia chegar a um cargo de liderança, não é? Hum. Ela se esforça, ela tenta fazer o máximo com o mínimo que ela tem, aí um dia ela chega a um cargo de liderança. Só que junto a esse cargo de liderança vem também aquela equipe, né? E cheia de individualidades. E aí lidar com essa equipe é que passa a ser um grande desafio. E há uma grande diferença entre os líderes que se tornam líderes, né? E que passam a trabalhar junto das suas equipes, e, portanto, eles deixam de ser executores, não é? Não Uhum. são mais executores, eles agora são líderes, eles vão trabalhar com o resultado da equipe, entre aqueles que não, que assumem a liderança e continuam sendo grandes executores. Então, você perde um grande executor, ganha um péssimo líder, né? E assim segue. Esse é o Imagine a ponto. equipe se espelhando nesse líder, Uhum. né? Seguindo, modelando, É. né? Todas as ações desse líder, achando que se ele agir da mesma forma, ele também vai chegar a um cargo de liderança. E que ele não é um líder, né? Ele é um chefinho, né? Exato, exato, No máximo, um exato, gestor de processos, né? E exato. aí, e é interessante que é aí que a pessoa descobre que ela não queria ser líder. Ele era feliz fazendo o trabalho técnico dele, né? Sim, E uma coisa que nas organizações, especialmente na iniciativa
privada acontece, é que não dá para ele voltar, né? Hum. Se você pega órgão público, as pessoas assumem uma chefia, mas depois de um tempo eles podem voltar para a função anterior, conforme muda um, muda o outro, né? Mas na empresa não, se é promovido a gerente, não dá para você voltar para você ser o técnico sênior, não sei o quê, papapá, é complicado. E aí a pessoa passa a viver uma vida de angústia, né? Uma vida triste, e Sim. sendo um péssimo líder. Sendo um péssimo líder, e ele vai procrastinar, porque daí ele tem tantas responsabilidades e ele vai procrastinar. Com certeza ele vai Hum, procrastinar. Ele vai deixar para a última hora, é. inclusive repassando para a equipe coisas de última hora, e a equipe também vai procrastinar, porque vai ter que adequar essa nova atividade, Uhum, né, no seu roteiro, vai ter que procrastinar alguma coisa, porque o tempo não vai esticar, o com tempo é um só, certeza. né? Agora, vamos ver o outro lado da moeda. Pessoas Vamos. que procrastinam porque têm medo que dê certo, medo do sucesso. É uma coisa que parece loucura, né? Como assim você tem medo do sucesso? Uma timidez, né, Hum, excessiva, não é? Tem medo do sucesso. hum, É, o sucesso para algumas pessoas não tem muita importância. Algumas pessoas se preocupam mais com a trajetória, sabe? uhum, O sucesso pode acontecer ou pode não acontecer, mas não está no campo de visão, não está contemplado no plano, não é? Mas para algumas, sim. uhum, As pessoas que estão muito ligadas, né, no sucesso lá na frente, perdem a mão durante a trajetória, perdem a mão no meio do caminho, né? Então, este perder a mão, você perde uma mão uma vez, você perde de novo, e aí começa a vir aquela, né, aquele mosquitinho dizendo, olha, tá acontecendo isso daqui não tá bom, não deveria ser exato. assim. Uhum, E aí a pessoa começa a perceber que não está caminhando como ela gostaria que fosse, não é? Porque eu acho que o plano não foi bem executado, uhum, né? Então aí dá medo, é. né? Aí a pessoa procrastina porque não, é melhor eu não pegar nada legal para fazer, eu vou fazer uma coisa qualquer, vou me manter aqui na minha atividade do dia a dia, não vou pegar nada de diferente, porque vai que fique bom, e aí eu vou ter que me expor, né? E não, eu acho melhor também não. Melhor não. Tem até um exemplo que eu uso, né, em alguns cursos. Eu dou exemplo de uma pessoa que ela quer escrever um livro, mas ela está procrastinando essa escrita do livro há anos, né? E quando você começa a pesquisar isso com ela, você descobre que o grande medo dele é que não dê certo. E tem um outro medo, e se der certo? Então, ele tem dois medos. Se não der certo, vai ser horrível. E se der certo? É como se ele virasse uma vidraça. Sim. Ele passa a ser acessível. As pessoas vão estar criticando, né? E aí me lembra daquela famosa frase, né? Se você não quer que ninguém te critique, não faça nada. Não se mexa, não se levante. E é o que grande parte dessas pessoas fazem, né? Tem algumas pessoas que preferem trabalhar na retaguarda, Uhum. né? E tem algumas pessoas que preferem trabalhar na linha de frente. Não tem melhor, não Sim, tem sim, melhor, são sim. características. Uhum. Mas a cada uma delas, né, está ali, alencada ali uma quantidade de acontecimentos que é absurda, né? Toda escolha vai te levar para um caminho. Então, a pessoa que gosta, né, da linha de frente e precisa e sabe que para ela aquilo tem uma importância, né, na sua vida, ela não vai mudar de um dia para o outro, ela vai Uhum. manter. Mas, imagine, né, tá procrastinando a escrita de um livro, sabe que terminou um, vai ter que fazer o outro. Uhum. Porque se as pessoas gostarem, elas vão pedir aquilo, sabe que vai ter que se expor num lançamento, sabe que você vai ter que se expor numa rede social, não é? Então, é trabalho sobre trabalho, é responsabilidade sobre responsabilidade. Não acaba, não é? E as ideias vêm, a mente é muito fértil, né? Ela foi feita para pensar, as ideias Uhum. vão vir.
Mas será que a pessoa vai ter essa condição de colocar em prática outra vez? Né? Sabendo o trabalho, o esforço, a dedicação que vem logo após, né? Nesse Exato. exemplo da escrita do livro. Agora, para outras, não. Né? Outras pessoas preferem trabalhar de retaguarda, normalmente fazem um trabalho também bem pesado para dar suporte, mas também está tudo Uhum. bem, né? Não tem essa preocupação com o mostrar, né? Que É, vai aparecer de um e jeito ou de aí, outro. juntando com o autoconhecimento que falamos lá no nosso comecinho, é importante a pessoa olhar bem para si e fazer essa análise crítica para saber se essa retaguarda que ela está é porque é realmente o lugar dela, aonde ela dá o seu melhor, ou se é o lugar de conforto. É, Que muitas vezes ela justifica, né? Não, é aqui que é meu lugar. E no fundo ela não queria estar ali, ela queria estar no outro, mas ela tem medo de estar no outro, né? Então é muito sim, importante ela saber, né? Aonde que é o lugar dela, né? exato. E ficar confortável com a decisão, Uhum. não é? Ficar confortável com a Exatamente. decisão que toma, para não gerar um sofrimento para as pessoas que estão ao redor, Uhum. não é? Toda atividade que se faça tem uma responsabilidade grande por detrás, né? Todas elas têm. Todo trabalho é Uhum. trabalhoso, né? Exato, exato. Todo trabalho exige. Então, eu acho que a pessoa tem que saber quem é ela, Uhum. né? A princípio, saber quem é ela. E eu quis deixar isso bem claro, não é? Quem sou eu, né? Nesta fila aqui da procrastinação, em que lugar eu estou? Que tipo de Uhum. situação eu procrastino? Que tipo de situação eu evito, Uhum. não é? Porque eu acho que a gente tem que ter esse sentimento de autopreservação também, Sim. né? Fazer aquilo que tem importância e sentido para que a gente possa evoluir sem se machucar, não é? Com Sem certeza. precisar se agredir para ficar, sei lá, numa situação bem vista, externa. Eu acho que não é por aí o caminho. Pode ser que quando a gente se autoconheça, que a gente tenha um pouco mais de informação sobre nós mesmos, a gente mude as escolhas. A gente fala assim, poxa, eu acho que agora eu sou capaz, né? Eu tenho Uhum. condição de, mas até lá para quê? É mais um sofrimento, não é? E eu acho que quando a gente pensa nesse processo emocional da procrastinação, evitar o sofrimento e fazer as melhores escolhas é o que deve vir primeiro, Uhum. porque a vida vai seguir, não vai ficar mais fácil, né? A vida não vai facilitar e a gente tem que se preparar. Mas eu acho que a gente tem que se preparar de uma maneira mais sustentável possível, sabe, Lanes? É, fazer as coisas devagar e sempre. A minha mãe tem uma frase que eu acho muito legal, ela diz assim, tá bem feito? Tá. Então, se tá bem feito, tudo bem. Porque ela entende, né, no pensamento dela, que se tá bem feito, se foi feito com bastante cuidado, no tempo correto, não vai desarmar aquilo que você fez, não é? Então, eu acho que a gente tem que pensar em ser sustentável. Algumas pessoas têm mais pressa, né? E outras pessoas não têm tanta Uhum. pressa. São mais lentas, mas são firmes, né? Aquilo que se faz fica muito bem feito. Eu imagino que escrever um livro não deva ser nada fácil, não é? Toma tempo, né? Exige estudo, mas você sabe que quando você termina, tá sustentável, né? Tá firme, né? É uma estrutura firme, você tá feliz, aquilo saiu mesmo do teu pensamento, você sentiu aquilo que você escreveu. Então, eu acho que é muito melhor do que você escrever alguma coisa para dizer que tem, né? Uhum. Ah, eu plantei uma árvore, eu escrevi um livro, ok, mas esse livro tem sentido, né? Aquele livro realmente te elevou a um patamar diferente na tua existência, senão, não E tem. esse exemplo do livro é muito legal, né? Porque, que nem eu fiz um livro técnico, né? Falando sobre equipes e cooperação.
esse livro, ele foi fruto de anos e anos da metodologia que eu e Mônica fomos aprimorando, estudando e coisa e tal, e construindo, usando em sala, com equipes e equipes e equipes. E aí, quando eu resolvi fazer o livro, foi um processo muito interessante, porque assim, já estava tudo montado. E aí era pesquisa para pegar dados técnicos e juntar ali. E o ponto muito importante é quando é o bom o suficiente. Porque se você pegar um livro, especialmente um livro técnico, não vou dizer especialmente que você fizer um romance vai ser a mesma coisa. Sempre vai ter alguma coisa que você quer mudar. Sempre tem uma frase que pode ficar melhor. Então, e aí você coloca isso em um dos itens lá, o perfeccionismo. Então, se você quiser grudar no teu perfeccionismo, você não vai publicar teu livro nunca. E aí é muito interessante você ter alguém ajudando você nesse processo, que leia junto e fale, agora tá bom, basta. O famoso Pode basta, parar. pode parar. Não, mas eu que... Não, não vai mexer. É muito As legal. coisas têm que ter um começo, um meio e um fim, Uhum, não é? O perfeccionista não consegue colocar um fim. Mesmo que chegue ao fim, ele ainda fica, né, remoendo, né? Fica naquela situação, opa, peraí, eu acho que podia ter sido diferente, eu podia ter colocado essa palavra diferente, eu poderia ter colocado esse fluxo num lugar diferente, eu poderia ter colocado esse gráfico num lugar diferente, poderia ter mudado a cor. Então, você veja, é uma sequência na mente da pessoa, uhum, mas é um hábito. sim. O perfeccionismo é um hábito. Você sabe que durante a pandemia eu fui estudar as emoções, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha alguns hábitos que eu falava assim, mas por que que eu levo isso de uma forma tão ferrenha? Né? E aí eu comecei a escolher, assim, comecei com uma coisa, porque aquilo era muito dolorido para mim, eu falava assim, isso daqui vai ficar dessa forma agora. Uhum, E eu olhava aquilo, aquilo me incomodava, e eu pensava, eu vou deixar, vai ficar assim. Mas aquilo toda hora martelando, cada vez que eu passava por aquela situação, aquilo me incomodava. Até que eu parei de me incomodar com aquilo, porque eu me acostumei a deixar aquela situação daquela forma e acostumei. Então, quer dizer, eu reprogramei a minha uhum, mente para que houvesse uma mudança. E eu comecei a perceber que quando a gente se propõe a ser diferente, seja em qualquer uma das situações que eu coloquei no texto, e a gente observa, né, como é que a gente se sente depois que a gente muda aquele padrão, a gente consegue mudar o comportamento. uhum. Nenhuma daquelas situações que eu citei são tão difíceis, né, e que a pessoa seja completamente incapaz de mudar, Exato. Uhum, né? Mas ela tem que dar esse primeiro passo e dizer assim, ok, eu vou enfrentar qualquer tipo de fala que vier, né, dessa mudança que eu estou propondo, da forma que eu resolvi entregar esta atividade, e ela vai ficar assim. Eu vou conviver, né, com as falas que não são positivas, eu vou conviver com as falas que estão enxergando além daquilo que eu quis dizer, né? Eu vou conviver com a minha escolha, né? E é assim que eu vou mudar esse comportamento. uhum, Então, todos nós, eu acho muito difícil que nós, humanos, não tenhamos passado por nenhuma daquelas situações. Se a gente parar para observar, todos nós já passamos. E foi muito engraçado até para mim, né? Quando eu comecei a escrever, eu falei, vai ser fácil. Vou escrever só sobre mim. Não é tão fácil porque a gente tem que começar admitindo, né, sim. algumas coisas e enxergando algumas coisas, inclusive em terceiros, né, pessoas com quem às vezes a gente trabalha e a gente enxerga que a pessoa está num modelo qualquer, pode até ser do perfeccionismo, e a gente vai ter que conviver com aquilo, Uhum, né, porque está no outro. Né? Por isso que eu digo, tenha compaixão, né, por conviver com a exato. procrastinação do outro, porque é o máximo que a pessoa consegue naquele momento. Agora, se você quer ser mesmo o suprassumo do negócio, ajude, né? Uhum. Demonstre à pessoa que não é mais necessário tanto esmero, que já está muito bom, para que ela comece a perceber que dá para abandonar já. É. E é interessante que atrás desse perfeccionismo tem muito medo da crítica, né?
na Sim, crítica. sim. Ninguém gosta de ser criticado, né? Uhum. Ah, eu adoro o feedback. Hum, Poxa, tecnicamente, hum, eu ensino feedback, então eu tenho que dizer que feedback é presente. Eu aceito, né? Eu consigo ficar calada, mas eu vou dizer que eu adoro um feedback, que eu amo um feedback. Poxa, não, precisaria não ter, né? O desejo é ninguém precisa me dar um feedback, porque eu já estou perfeita, mas quando que eu vou estar assim, hum. não é? Quando que estaremos assim? Nunca. Eu Então, lembro uns, vixe Maria, uns 15, 16 anos atrás, que eu fui fazer um trabalho em uma empresa e a demanda era: ensinem os nossos líderes a dar feedback. Aí fui lá, conheci a empresa, conheci os líderes, conheci os liderados, e aí fiz uma proposta ao avesso. Falou, olha, quero fazer um outro programa. Em vez de ensinar os líderes a dar feedback, eu gostaria de trabalhar os liderados para eles pedirem feedback. Porque nada melhor quando você vai pedir um feedback. Quando você vai pedir, você está pronto, você fez toda uma preparação e chegou num dado momento de falar, ok, eu quero ouvir o que eu posso fazer melhor. E quando você pede, é completamente diferente de quando você é chamado na sala do chefe para ouvir o feedback, né? É completamente diferente. Então, é uma evolução de nível de maturidade, uma evolução do nível de consciência, né? E foi interessante que, só para complementar, que não precisamos fazer praticamente nada com os líderes em termos de como dar o feedback, porque quando eles viram as pessoas vindo pedir o feedback, eles passaram a dar o feedback de uma maneira muito mais humana e compassiva. E antes eles tinham aquela postura dura de crítica, de bater, de cobrar, né? Quando a pessoa veio me pedir, ele se sentia até incomodado, né, em fazer uma crítica feroz. Eles falavam, não, vem cá. Era muito legal. E tudo se humanizou de uma maneira muito, muito legal. eu tenho uma frase que me acompanha, que eu digo, né, que o bom líder, ele precisa ser essencialmente bom, né? Quer dizer, bom na essência. Vai dar um Uhum, feedback? Ok, fale o que precisa ser corrigido, mas fale também das potências que a pessoa já tem para corrigir aquilo, uhum, né? Que o feedback precisa elevar. O feedback não é para derrubar, o feedback precisa botar a pessoa no 100%, né? uhum, Encaminhar a pessoa para o 100%. Agora, quando o líder está mais voltado a apontar as falhas do que apontar, né, as potências, né? E foi muito legal, porque imagine, né? Você está escrevendo e fala assim, olha aqui, né? Como é importante a gente ter esse reforço mental da gente mesmo, né? Prevalecer com a nossa ideia, mas também estar aberto a aceitar as ideias dos outros. Quando o líder está muito voltado à bronca, ele está passando por um momento de pressão muito grande, que quase não acontece dentro das organizações, né? A liderança quase não é Vamos, pressionada. vamos combinar, É, né? não, uma coisa comum Hum, qualquer, raramente hum, acontece. Ele dá a resposta de acordo com aquilo que ele está recebendo. Poucos líderes hoje têm condição de fazer um bom filtro, não é? E falar assim, ok, eu vou te dar um feedback, vou fazer com que você melhore este comportamento para que você não procrastine mais, porque a sequência pode ser esta, esta e esta. Não, né? O feedback é corretivo, normalmente, o feedback é na época certa em que toda a empresa está fazendo, né? Um uhum, ciclo de feedback, quando deveria ser, né? A gente põe uma fotinho, quando a gente vai ensinar feedback, a gente põe um pãozinho daqueles bem bonitos de padaria, né? hum. Olha, feedback é pão quente, né? É uma conversa. Se você tem conversas frequentes, você nem precisa chegar no feedback, não é? Sim. Você vai simplesmente conversar, né? Ó, vira aqui seu olhar para essa questão, né? Precisa de um pouco mais de cuidado e atenção aqui. Então a pessoa se acostuma a receber uma Uhum, conversa que ela às vezes não percebe que aquilo é um feedback, porque se tornou uma coisa constante, agradável, é uma forma de interação com o líder, ele aprende, não é? Então não precisa nem chamar de feedback. exato. Entende? É a cultura, né, que Uhum, começa a mudar. Ah, mas a minha empresa não tem essa cultura. Faça no seu departamento, faça com a sua equipe, exato. faça na sua casa, Começa né? ali, começa ali.
Exatamente, comece devagar e vá ampliando. E é tão bom quando um líder consegue enxergar isso, porque aí ele tem um outro colega, né, líder de uma outra área, e eles estão conversando, e ele fala, poxa, eu faço assim, e a pessoa fala, nossa, eu acho que isso dá certo, eu vou tentar também. Então a coisa se espalha, né? E é o bom que se espalha, né? Não é o Uhum, ruim se espalhando, é o bom, é um comportamento bom, um comportamento que agrega, né, na vida das pessoas. Então, quando o líder é essencialmente bom, ele tem essa preocupação da aproximação, né? exato. Estar próximo das pessoas. E aí você consegue mitigar qualquer tipo de atitude, inclusive a procrastinação, né? Quer saber mais sobre isso? Dossiê sobre liderança humanizada, coordenação de Robson Santarém. Minha querida, eu quero falar sobre uma Sei. lista que você colocou de alguns pontos para a pessoa checar, mas antes quero falar ainda sobre um outro tipo de procrastinador, que é a pessoa com ansiedade, que hoje é a coisa mais comum dentro da nossa sociedade, né? Os ansiosos. E aí? Ó, eu perguntei para várias pessoas, né? Antes de começar a escrever, eu comecei a conversar, assim, com alguns amigos pelo WhatsApp, né? Algumas amigas perguntavam, mas você procrastina? Porque, ai, não, eu sou ansiosa demais. Essa me chamou a atenção também. Hum, Mas como você procrastina se você é ansiosa? Não, mas eu sou ansiosa porque eu digo que eu estou privilegiando outras responsabilidades. hum, Então você pensa, né? Ok, você precisa colocar outras coisas importantes, mas o que é que isso tem a ver com a sua ansiedade? Aí a pessoa, não, mas eu sou ansiosa para tudo. Na verdade, eu sou ansiosa, então eu acho que eu preciso esperar um pouco mais para fazer essa minha responsabilidade, porque eu preciso dar conta das outras coisas primeiro, então eu vou colocar as outras coisas na frente. Ok, se você tivesse que definir uma lista hoje, o que tem mais importância? O que que vai te dar mais respaldo? Ah, eu tenho as duas situações. Eu tenho coisas que eu procrastinei porque são muito importantes e eu ainda não estou pronto, ou eu tenho coisas que eu procrastinei porque são desimportantes, são para cumprir tabela. Então, mas se é para cumprir tabela, para que você está fazendo, né? Aí a pessoa. Então, é uma associação da ansiedade com vários comportamentos, inclusive a procrastinação. Fica uma coisa meio sem sentido, né? Você diz assim, ok, eu sou ansiosa, então eu vou procrastinar porque eu tenho mais responsabilidades, eu tenho que dar conta de tudo. Eu não consigo entender, né? Assim, como é que a pessoa pode imaginar que a procrastinação está associada à ansiedade ou a outros comportamentos que ela possa ter? Porque, na verdade, é uma ação, né? Aquilo que eu devo abandonar, eu abandono, não é importante, não preciso procrastinar. Então, fica aquilo que é importante, e aquilo que é importante tem que ser feito na mesma época, né? E eu brinquei, ok, você está fazendo a terapia ainda? Não. Então, fica mais difícil ainda, né? fica mais complicado. É como se jogasse assim tudo nas costas da ansiedade, né? Uhum. Ah, eu não dirijo porque eu sou ansioso. Ah, eu como rápido porque eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu tenho problemas de estômago. Eu vi isso. Não, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tenho que comer rápido para dar conta de tudo que eu tenho que fazer. E ok, e a terapia? Ah, não, a terapia eu estou procrastinando, porque não está dando tempo, né? Quais são Então, suas prioridades? E é interessante, né? Porque ansiedade tem a ver com medo, né? E tem a ver com não estar no presente. O ansioso, ele não está no presente, o ansioso, ele está no futuro, né? E aí nós voltamos lá no começo da nossa fala, né? Da meditação, que é um exercício de presença. Está aqui, agora, né? Então, a hora que as pessoas começam a ter essa consciência do aqui e agora, acaba a ansiedade. Lógico que não é assim simples, né? Estalou o dedo, acabou. Mas é um exercício de você sair de lá do futuro, onde eu projeto que vai dar um monte de coisa errada, e aí eu fico ansioso, e aí eu procrastino. Quanto mais eu procrastino, mais ansioso eu fico. É uma bola de neve que vai indo. E aí, uma coisa fundamental é, vai se tratar garoto.
né? Terapia é fundamental. Sem um apoio, dificilmente a pessoa consegue contornar isso. Dificilmente. E ter essa humildade de procurar apoio, nossa, isso é fundamental. Isso é um passo maravilhoso. Sim. Parece que é tudo mais difícil, né? Uhum, Você tocou no ponto da meditação, eu ensino a meditação e eu vejo assim que algumas pessoas, durante o processo, você percebe que a pessoa realmente internalizou, né? Ela sim. começou a ver, né, um sentido, uma diferença na vida em relação à meditação. E outras, pela fala, né, durante os cursos, você vê que a pessoa não vai colocar aquilo em prática. Uhum, Talvez não seja o momento, né? Não estou fazendo nenhum aqui juízo de valor, não é isso, mas é a resposta pronta, né, que a gente costuma ter para tudo que a gente faz. uhum, E essa resposta, esse modelo de resposta, não faço porque eu sou muito ansioso, isso me gera um sofrimento, não faço porque eu não sei fazer, né? Tudo é fruto de uma escolha. uhum. A ansiedade em si, quando ela está muito exacerbada, ela é uma questão da saúde mesmo, né? Sim, Ela vai influenciar a pessoa fisicamente, porque a pessoa sim. vai somatizar aquilo também. Mas a maior preocupação é a pessoa dar o tempo para que ela se desenvolva, Uhum. né? E aí você fala, ok, comece com 3 minutos, né? Faça a sua prática de 3 minutos todos os dias. Exatamente. Ah, eu não tenho tempo. Me poupe. Ok, então, antes de você se levantar da sua cama de manhã, sente-se, né, e faça 3 minutos. Ah, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Então, é o hábito também, sabe? De perceber que a fala é sempre a mesma para situações diferentes. Uhum, Enquanto a pessoa não vê valor nas práticas da meditação, uhum, qualquer prática de introspecção, eu digo, ok, você não curte meditar, então se coloque num exercício, numa atividade física, que seja você com você mesmo, né, e que você tenha que ter total foco naquela ação que você está fazendo, é uma forma de começar até você se sentir pronto para fazer as práticas da meditação. uhum, E a resposta é sempre essa, né? Eu não tenho tempo, o discurso continua sendo o mesmo. E aí eu não fiz essa atividade porque eu não tive tempo. Eu não fiz porque eu não quis, sim. porque eu achei desnecessário, né? Muda o discurso e aí a pessoa começa a perceber que ela está fazendo escolhas, ela não está se deixando levar por uma situação global, uma fala geral que todas as pessoas usam, né? Uhum. Muito bem. Você, procrastinador, procrastinadora que está nos ouvindo agora, quero passar alguns pontos aqui. São 5 pontos muito legais que a Ana traz no artigo dela, para você pensar, né? O primeiro deles que ela traz para reflexão é: qual é o motivo base da sua procrastinação? Né? Então, como é que a pessoa começa esse processo? Eu não gosto do que eu estou fazendo? Essa é a pergunta que a pessoa deveria fazer. Eu Hum, gosto do que eu estou fazendo ou eu não gosto do que eu estou fazendo? hum, Aquilo que a gente não gosta de fazer vai ficar para depois, sim. não é? Normalmente é isso. Ah, de Uhum, tudo que eu tenho para fazer, aquilo que eu não gosto vai ficar para depois. Então, se não gosta, será que é possível negociar? Algumas coisas sim, outras não. Conviva, né? Não é, vai ter jeito. Mas algumas sim. uhum, Aí você pode usar outras competências que tenha da comunicação, da uhum, negociação, não é? Da escuta, né? Então você começa a agir de uma maneira diferente, ao invés de simplesmente procrastinar, você já sabe, né, uhum. que aquilo você não gosta, então você pode renegociar, não Ponto é? 2 que você coloca é: quantas vezes isso se repete e em quais situações? Exato. Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu tomei por base a minha vida pessoal, né? E algumas coisas em relação a estudo das minhas filhas, assim, que eu não tenho muita paciência para acompanhar, né?
E é aquilo que eu falo assim, ok, vamos fazer isso e depois a gente olha esse lado. Depois a gente faz isso. Depois eu comecei a perceber, Hum, nossa, é sempre desta matéria, desta situação. Mas eu tenho dificuldade. Então, não é que eu, né, eu não queira hum, fazer. Eu tenho dificuldade, eu não sou a melhor pessoa para fazer. Então, eu não faço mais, hum, não é? Então, eu já sei que na determinada época X, por exemplo, de provas, eu não sou a melhor pessoa para ensinar a matéria B. Não adianta, porque ela vai ficar sempre por último. É uma coisa uhum. tão simples, né? Sim. É uma coisa parece tão corriqueira, mas ela é tão pessoal e ela me incomodava tanto, né? Que eu comecei a perceber em que momentos eu fazia essa procrastinação deste assunto e quando é que eu conseguia colocar aquilo de novo no fluxo da rotina. E aí eu mudei a estratégia, sabe? Hum, E aí eu comecei a fazer primeiro isso, que eu não gostava, né? E, ok, eu vou me livrar disso. Então, foi o caminho que eu encontrei. Mas já teve situações profissionais, eu falo, poxa vida, né? Eu tenho que ir para este lugar, é tão longe, é tão dificultoso. Depois do advento internet, então, né, reuniões uhum. eu achava o máximo poder fazer aquilo, né? E eu comecei a ofertar, poxa, ao invés de ter que fazer presencial, vamos fazer virtualmente? E a pessoa falou, nossa, eu achei que nunca pudesse. Oi? Quer dizer, eu estava gerando, né, algum Sim. sofrimento para mim, deixando aquilo para depois, e não era nem um trabalho remunerado, nada, é algo que eu quis fazer para ajudar mesmo, e depois fiquei pensando, falei, poxa, me meti numa situação difícil e eu queria procrastinar aquilo. Então, tudo é uma questão da gente repensar, né? Uhum. Refazer os acordos daquilo que a gente talvez tenha coordenado e não tenha ficado tão bom. Certo que algumas coisas a gente não vai poder deixar de Sim. lado, né? Uhum. Eternamente. Então, talvez valha uma renegociação, sabe? Sim. Refazer mesmo os acordos para a gente poder se sentir mais fortalecido. Uhum. Tem até uma coisa que me veio à mente enquanto você falava, de fazer, em vez de fazer o presencial, fazer o virtual. A revista está com 10 anos já, né? E há uns 8 anos atrás, nós soltamos vários artigos falando sobre processos de coaching online, que naquele tempo isso era meio estranho, né? Não, isso não funciona, você perde a pessoalidade, você perde a sinergia, você perde o contato, né? Aí vem a pandemia, tudo passou a ser online. E parece que esse manto de medos que a gente tinha foi por água abaixo, né? Então, hoje, a minha esposa só faz a terapia online, né? Porque as pessoas gostaram e preferem, né? Nossa, isso encaixa na agenda de uma maneira muito melhor, viu que o resultado é maravilhoso, ótimo. Precisa ter essa abertura, né, para testar novas formas, né, e deixar os pré-conceitos de lado, né, para testar as novas formas de fazer as coisas. Eu acho que a gente tem que se abrir, sabe? Antigamente a gente pensava assim, não, as coisas são como são e precisam ser cumpridas dessa forma. Uhum. Hoje, não, eu acho que o advento da pandemia na nossa vida fez com que a gente repensasse Sim. muitas coisas, né? O contato com as pessoas, que é importante, mas às vezes o contato pode ser este, né? Que a gente está tendo, Uhum. de que é virtual, que é muito melhor do que contato nenhum, não é? É. Então, se não dá da via A, vamos pela via B. O Uhum. importante é que dê certo, que seja feito, que as pessoas fiquem satisfeitas com aquilo que estão fazendo. Porque se a gente se mantiver muito ferrenho, sabe, muito firme nos modelos que já estão até ultrapassados, né? Uhum. Hoje a gente tem essa oportunidade, daqui a 5, 10 anos, quais virão? Né? Exatamente. Quais virão? E a gente vai ter que lidar com todas elas, porque o mundo está girando muito rápido e os Uhum. jovens, né?
os jovens estão fazendo uso das ferramentas de uma maneira muito diferenciada, que nós, né, eu que sou mais madura, você também, né, a gente Não, precisa nem tanto, acompanhar. A gente precisa acompanhar, e eu com acho que o uso da certeza. tecnologia é uma fonte muito importante para a gente evitar até a procrastinação, Uhum, né? Da gente realmente usar a tecnologia a nosso favor, né? Colocar a tecnologia a serviço do nosso próprio sucesso. sim. Parece que não, né? Você fala, mas a tecnologia vai me levar ao sucesso? Leva. Leva porque é a ação do indivíduo. Eu uso de uma forma, você usa da sua forma, e nós dois vamos ter sucesso. Vamos ao seu item 3, né? Então, bom, lembrando aqui, o primeiro é qual é o motivo base da nossa procrastinação? O item 2, quantas vezes isso se repete, em quais situações? E o terceiro, com quais atividades isso tende a se repetir? Pois é. A gente estava falando, né? Tem coisas que a gente faz, tem coisas que a gente ama fazer, e tem coisas que a gente faz porque a gente precisa fazer, Uhum. né? Em casa, no trabalho, com os colegas, com os familiares, não é? Tem coisas que a gente realmente precisa fazer. Vai do projeto do trabalho até o lavar a louça em casa, Sim, né? até o lavar a louça em casa, não Uhum. é? Mas também eu acho que tem coisas que a gente pode conviver, não é? Eu procrastinei para o final do meu dia, mas no final do dia eu fui lá e fiz, Uhum. né? Mas eu preciso saber qual é o impacto que aquilo tem, Uhum. não é, Alex? Se É. você diz assim, ó, Ana, eu não lavei a louça hoje, né? Você é um homem, né? Funcional, que sabe que a casa funciona para a família. Então, hora você faz uma coisa, hora você faz outra, você fala, eu deixei a louça por último, ok, mas quais são os impactos, né? A Uhum. sua família convive bem com aquilo? Ok, se não está gerando impacto em ninguém, let's que bora, né? Vamos Uhum. continuar. Agora, se você sabe que a tua procrastinação está ferindo, né, outras pessoas, aí vale repensar, né? Exato. E Então, ter os quais são as combinados, né? atividades que você pode, né, procrastinar porque estão somente ligadas a você e você, como ser responsável, sabe que vai ter que dar conta, né? Em um momento ou outro você vai dar conta, ok. Mas será que as demais que você procrastina não estão ultrapassando a barreira do próximo? Então, eu acho que saber quais são Com e se certeza. realmente é justo é importante, né? Aí o teu item 4 ele é muito legal porque coloca outras pessoas na parada, né? E aí você diz, quais pessoas estão relacionadas às atividades procrastinadas? Pois é. Pois é. Você já imaginou se o Carlos falasse assim, me ajuda aqui? Eu dissesse para ele, depois. Você conhecendo a pessoa, você eu ia ficar chateado, né? Olha só. Então, não dá, né? Não dá para você procrastinar com o teu parceiro, com os teus filhos, não dá para simplesmente deixar de lado e fazer só o que você quer, né? Tem pessoas que são importantes, Uhum. né? E tem pessoas que estão na segunda linha da importância. Então, em que situações com quais pessoas, É. né? E essa É uma reflexão responsabilidade, né? e essa reflexão é muito legal, porque quando a gente está falando de procrastinação, parece que é só a pessoa, ela e o objeto da a procrastinação. Mas não, toda procrastinação reflete no seu ambiente e reflete nas pessoas que convivem com Sim. você, seja em casa ou no trabalho. Então é interessante a pessoa pensar, né? Como é que minha procrastinação está afetando outras pessoas, né? Eu conversei, né, com uma pessoa que falou assim, sempre que essa pessoa me pede alguma coisa, eu falo que não dá, depois eu Hum, faço. Eu falei, jura? Ela disse, é. Eu falei, mas por quê? Eu não gosto muito dessa pessoa. Não hum, quero prejudicar, não vou prejudicar, mas eu não vou fazer nenhum esforço. Eu achei importante colocar isso no texto, sabe? uhum, Que a gente lida com pessoas que a gente gosta muito, né, e que a gente quer ajudar, e se a pessoa pede um favor, a gente se presta, a gente se vira e vai lá e faz. E para outras, a gente já não tem a mesma energia, né?
E sim. aí é um ponto para a gente observar, né? Como autoconhecimento também, né? Por que que eu não sou capaz de conviver, né, com uma pessoa que pensa diferente, que age de uma forma diferente? Por que que eu não exerço essa compaixão, esse autocuidado, né? Mas é um autocuidado para com a pessoa, né? Uhum. Cuidar dessa pessoa, vou fazer com que ela fique bem, porque quem sabe ela melhora, né? Consigo conviver melhor. É uma segregação, não é? Não parece uma segregação de pessoas, né? Com quais eu procrastino e com quais eu não procrastino. Por que que então eu Por um lado, procrastino? sim. Por outro, também é interessante quando a pessoa toma consciência dos processos de reciprocidade, né? Então, ela fala, pô, eu faço tudo por essa, mas ela não me devolve nada. Aí, ok, idealmente eu teria que fazer tudo pelo outro sem querer nada em troca. Mas, ok, o mundo não funciona bem assim, né? É muito bom eu receber também, eu sentir que eu sou querido, que eu sou amado, que eu sou cuidado. Então, quando tem essas pessoas que não te cuidam e só exigem de você, também você não vai bater chicote nas costas de deixar essa pessoa por último dos seus afazeres, né? É Mas eu interessante acho que ganhar essa consciência também. é, eu acho que nesse caso acontece um afastamento natural, não Sim, é? sim, sim. As pessoas que são afins estão sempre muito próximas, né? Uhum, Estão sempre se falando. Pode não ter o contato físico, né? A gente tem amigos, né? Que falam, nossa, aquela pessoa é tão querida para mim, mas a gente se vê tão pouco, e quando a gente se vê é tão bom, queria estar uhum, mais próximo, mas a vida não proporciona, ok. E tem outras que a vida afasta, né? Porque o contato diminui, porque você não tem esse retorno, né? E essa máxima de que, faça sem esperar nada em troca é para gente muito evoluída, não é o meu caso, né? A gente sempre uhum. espera alguma coisa em troca, a gente sempre quer um carinho, um muito obrigada, não é? Poxa, que bom que você ligou, agora sou eu que estou ligando, né? Para retornar e tal. A gente espera. A gente até convive, né, com algumas ausências, assim, mas a gente espera, né, que vá ter alguma coisa em troca. Agora, quando a gente não tem, eu acho que acontece um afastamento natural, não é? Sim, Fica aquela relação cordial e, e não se faz questão, né, nem de uma presença e nem de outra. é, Eu acho triste, sabe? sim. Pessoalmente, eu prefiro sempre cultivar assim os contatos, mesmo que eles não sejam os mais legais, né? Vamos usar aqui a palavra da família, que sejam dos mais legais, mas assim, como um aprendizado para mim, sabe? Ok, dizem que a gente se espelha, né? Aquilo que a gente não gosta no outro é o que a gente está cometendo. Se for isso mesmo, então eu vou insistir porque eu acho que vale a pena, né, a gente ter esse aprendizado. Agora, há sim pessoas que realmente procrastinam porque não gostam. Não Sim. gosto, eu vou deixar Uhum. essa atividade desta pessoa no trabalho mesmo, né? Eu vou ajudar o meu colega quando eu não tiver mais nada para fazer. É uma É, forma de procrastinar, né? sim, sim, sim. E é É uma interessante o forma. líder estar atento a essas dinâmicas, Sim, né? sim. Muito bom. Vamos para o item 5, que é muito legal. Trata-se de pura procrastinação ou o hábito de executar tudo em cima da hora? E aí eu lembro de algumas pessoas que em processos de coaching falavam assim, eu funciono assim, eu tenho que deixar para a última hora, que na última hora eu fico turbinado, e aí eu faço o negócio. E a pessoa não percebeu que ela criou esse hábito, né? De gerar um estresse tão grande dentro dela, que nesse estresse ela se sentia mais produtiva, né? Loucura, né? É. E esse hábito é muito fácil da gente praticar, mesmo que não seja lá algo já presente no nosso DNA, né? É muito fácil da gente praticar. Eu vou deixar porque é fácil, eu consigo Uhum. fazer facilmente, vou deixar para fazer de véspera. A pessoa disciplinada não entra Uhum. nessa questão, né? Por isso que eu quis evidenciar bastante a questão da disciplina nesse texto, Sim, porque se a gente não for disciplinado, mas disciplinado assim para tudo, para a nossa saúde, para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para as nossas relações,
para os nossos desejos, né, da vida, de conquista, se a gente não tiver essa disciplina, as coisas vão passar e a gente não vai nem perceber, né? Então, eu acho que sofre mais quem deixa para a última hora. Uhum. E a máxima de dizer, eu ganho mais energia, eu acho que gera mais sofrimento. Com A certeza. gente não sabe, né, em quantos batimentos cardíacos a pessoa precisou depois para colocar essa ação, né, em prática e chegar até o final, Sim. quanto estresse aquilo gerou nela. E isso tudo fica registrado, né? O corpo Uhum. vai registrando, a mente vai registrando, daqui a um tempo a pessoa adoece, né? E não sabe por quê, O boleto chega. né? O boleto vai chegar, ele é fruto das nossas escolhas mesmo, e eu acho que é um comportamento dos mais importantes, assim, para a gente mudar, sabe? Planejamento, usar as ferramentas de planejamento, de organização pessoal, estratégia, tudo que a gente aprende ao longo da carreira e a gente acha que não precisa, né? Colocar em prática, que é só para a situação A, Uhum. né? Eu aprendi estratégia quando eu estava fazendo orçamento, então só vou usar estratégia para o orçamento. Eu aprendi feedback só na empresa, então eu não vou usar feedback fora da empresa, não é? Então, eu acho que são situações que a gente pode ficar bem atento, principalmente quando a gente pensa que essa estrutura aqui precisa estar fortalecida para o Uhum. dia a dia. Se ela não estiver fortalecida, nós não vamos ter a mesma qualidade impressa nas atividades que a gente tem como responsabilidade, né? Então é um desafio, mas é uma escolha. Lá Com na certeza. frente, nós vamos ter que responder. Maravilha. Ana, que mensagem final você deixa para quem está nos ouvindo aqui? Nossa, faça uma lista de tudo que tem nesse dossiê e vá clicando. Eu também aprendi muito, né, com os meus colegas autores. Fiz mesmo uma listinha, né? Olha, isso aqui é um ponto importante a praticar, esse aqui é outro ponto importante. E dei para minha filha, né, fazer a mesma coisa. Ela não selecionou os mesmos. Eu achei interessante isso. Falei, olha, como realmente, né, cada um está numa situação e a gente combinou assim de praticar as coisas para não procrastinar em absolutamente nada. Então, é um esforço, uma dedicação Nossa. diária, né? Estamos juntos, sem vergonha, né, de admitir que vez ou Com outra certeza. procrastina sim, Sim, e o importante é a gente ter esse desejo de gerar mudança, né? Eu acho que é exatamente. isso. Ana, gratidão imensa pela sua participação aqui nesse nosso papo e no nosso dossiê, pela sua coordenação maravilhosa e pelo seu artigo. Nossa, eu que agradeço, foi muito bom, muito divertido ler os textos assim e falando, nossa, olha que visão diferente, que visão inovadora, que informação importante. Eu acho que a diversidade das ideias é que fazem com que a gente cresça, né? A gente abordar e abraçar o diferente faz com que a gente possa ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu quero te agradecer, né? Além dos colegas autores, por ter me dado esta oportunidade de pesquisar mais, de conversar mais com tantas pessoas que se disseram procrastinadoras, né? Para que eu aprendesse também, e daqui para frente é só melhorar, né? Maravilha. Melhorar. Muito Obrigada, bom. viu, Dani? Eu Obrigado a adorei. você, querida. Pessoal, você que ficou conosco até aqui, acesse a nossa edição número 124, leia esse dossiê na íntegra, assim como os demais artigos também das outras colunas. Você vai aprender muito, vai crescer muito. E a finalidade de tudo isso é ser uma pessoa melhor. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais. Até mais. E aí, gostou desse vídeo? Se esse vídeo fez sentido para você, a reciprocidade que eu te peço é você curtir esse vídeo, deixar um pequeno comentário e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também, assim como você, se interessam pelo desenvolvimento humano. Inscreva-se no nosso canal para receber mais atualizações sobre novos vídeos que estamos fazendo.
Se você busca conteúdo de qualidade sobre desenvolvimento humano, considere assinar a revista Coaching Brasil. Estamos há 10 anos no mercado, 121 edições, muitos temas que vão agregar muito valor à sua carreira, ao seu pensamento, às suas reflexões. Venha conosco. Como assinante premium, você pode acessar todas as nossas edições e você paga apenas R$ 29,90 por mês.